Oi pessoal, boa tarde. Mais uma aula de ciências. Antes eu gostaria de conversar um pouquinho sobre a avaliação de vocês. Vocês receberam um link no Google Forms, né, para fazer a avaliação de ciências pelo Google Forms, e a professora já explicou que as questões elas possuem textos de apoio. O que são os textos de apoio? São textos que vocês deverão ler para responder a pergunta que a professora está fazendo na prova. Para isso, vocês devem ter com vocês o livro Buriti de Ciências e vocês devem ter o currículo em ação, né, o Sociedade e Natureza, né, e aqui que é o livro da menininha, o livro roxo que tem a menininha na capa, tá bom? Por que a professora tá dizendo isso, que vocês tenham esses livros pertinho de vocês a hora que vocês forem fazer a prova? Porque nenhum texto da avaliação de ciências de vocês foi tirado de qualquer outro livro, ou até mesmo da internet, tá? A professora tirou os textos, tirou as perguntas, né, todas dos livros, tá? Então, as perguntas que a professora faz, né, se vocês estiverem com o texto ali, né, vocês podem ler o texto e responder as perguntas. São os mesmos que estão na prova. Acontece que pode ter gente que não consiga ler pelo celular ou pelo computador, porque a imagem do texto não ficou muito boa. Então, aí vocês têm um livro do lado para vocês poderem fazer a prova, tá? Vocês têm o livro do ladinho, a professora indica a página que está o texto e ali vocês podem ler e responder na prova se a alternativa tá certa ou tá errada, tá bom? Então, mantenham o livro Buriti Ciências e o Sociedade e Natureza do lado, tá? Para que vocês tenham facilidade para ler os textos e responder as perguntas. Nada foi tirado da internet, nada foi tirado de outro livro. Tá tudo o que nós estudamos nos livros do Buriti e nesse aqui no Currículo em Ação na parte de Sociedade e Natureza. Outra coisa, o link das provas da professora Raquel, tanto de Ciências como de História e Geografia, que vai acontecer amanhã, eles vão ficar abertos até o meio-dia do dia 26. Então, vocês têm domingo até meio-dia para fazer a prova, tá? Depois do meio-dia, do dia 26, do domingo, a professora vai fechar o link, tá? E aí, quem fez, quem não fez. Quem não tiver condições de fazer por conta de internet, me avise, tá? Fala, professora, não vai dar, não vou conseguir fazer. Me avisa, que aí depois a gente dá um jeito. Mas, quando der meio-dia do dia 26, a professora vai fechar, do dia 27, na verdade, né, que domingo é 27. Nós vamos fechar o link, tá? Então, vamos combinar domingo 27, meio-dia. Aí a professora fecha e aí não tem mais como fazer a prova. Então, aproveitem essa semana para fazerem as provas, tá? Vamos começar a aula. Hoje nós vamos falar sobre resíduos sólidos, tá? Hoje a gente vai começar com a parte de resíduos sólidos. Então, primeiro a gente precisa entender o que são os resíduos. Resíduo é todo o material, né? Resíduos sólidos são todos os materiais descartados que chegaram ao fim da sua vida útil. Professora, não entendi o que significa resíduo sólido. Tá, vamos pensar num exemplo bem prático, tá?
Hoje almoçou arroz, feijão, uma sobrecoxa de frango e salada de tomate com alface. E aí você comeu frango e ficaram os ossos do frango. Ficou ali um restinho de arroz, uns grãozinhos de feijão, meia rodela de tomate. O que você vai fazer com isso? Você vai pôr na geladeira para você comer mais tarde ou você vai jogar fora? A gente vai jogar fora, né? Vai lá no lixinho, raspa o prato, joga aquele restinho de comida no lixinho e põe o prato para lavar. Esse é um tipo de resíduo sólido, tá? Que a gente produz, tá? Então, uma coisa que a gente precisa entender, quando a gente está falando de resíduo, nós estamos falando de lixo, tá? De uma maneira bem grosseira mesmo, a gente está falando de lixo. Resíduo sólido, o que é? É lixo, tá? Resíduo sólido é lixo. Então, nós vamos ver quais são os tipos de lixo que a gente tem, né? Que a sociedade produz. Mas é isso. O exemplo que a professora deu é isso. Por exemplo, a garrafa PET, ainda tem um pouquinho de água. Eu vou tomar essa água, depois o que eu posso fazer com essa garrafa aqui? Tá? Professora, dá para reciclar. Próxima aula nós só vamos falar de reciclagem, porque existem muitos erros a respeito do conceito de reciclagem, tá? Muitos erros, muitos. E nós vamos tirar todos esses erros, tá? Nós vamos tirar todos esses erros. O que eu posso fazer é aproveitar a tampinha por conta das campanhas que a gente vê aí de doação de tampinha, né, para instituições de caridade e tal, ou até mesmo para a gente produzir um material, né? Bom, eu vou falar a verdade, a professora adora uma tampinha e eu sou fã de uma tampinha, principalmente para fazer letrinha, alfabeto, essas coisas, tá? Bom, voltando à aula. Resíduos sólidos são todos os materiais descartados que chegaram ao fim de sua vida útil, quer dizer, não dá mais para aproveitar nada. Esses resíduos são produzidos por residências, casas, apartamentos, lugar onde mora a gente. Estabelecimentos comerciais, lojas, restaurantes, né? Indústrias, fábricas, indústrias também produzem resíduos sólidos. Resíduos sólidos hospitalares e instalações físicas em geral. Prédio, né? Prédio, galpão, garagem, todos esses lugares. Tipos de resíduos. Lembrando que quando a gente está falando de resíduo, nós estamos falando de lixo, tá? Nós estamos falando da quantidade de lixo produzida. E aí depois, na próxima aula, nós vamos ver desse lixo o que dá para aproveitar, o que não dá, tá? Que é a parte que nós vamos falar sobre o princípio dos 3 R's. O princípio dos 3 R's a gente vai ver na semana que vem. Então, por enquanto, vamos ficar com os resíduos. Resíduos sólidos urbanos, tá? Lixo urbano, lixo das casas, atividade doméstica, metais, vidro, plástico, cartão aqui é papel que eles estão denominando, tá? Papéis, quebrou um copo, né, de vidro, ou então quebrou um copo de plástico, uma vasilha de plástico que estragou, furou, não serve mais. Latinha de extrato de tomate, latinha de milho, latinha de refrigerante, a PET, a garrafa PET, tá? Então, a gente está falando desse tipo de resíduo sólido. Resíduo industrial, né? Denominado como lixo industrial, provém da atividade que a indústria faz, do produto, né? Que a indústria, que a fábrica tá trabalhando. Então, por exemplo, uma indústria de pneu, né?
o que que ela vai produzir? Borracha, né? Então, vai ter resíduo de borracha, né, nessas indústrias de pneus, resíduo de couro em loja que faz banco, sofá, essas coisas, resíduo de tecido, resto de tecido para as fábricas que produzem roupas. Então, se eu tenho uma indústria de calça jeans, fábrica de calça jeans, eu vou ter muito restinho, muito pedacinho pequeno de tecido jeans que vai pro lixo, que não vai ser reaproveitado, que vai embora, vai pro lixo. Os resíduos hospitalares, esse aqui é importante a gente falar, porque o hospital produz lixo hospitalar. O que é o lixo hospitalar? O lixo hospitalar é todo aquele material que o médico, que os enfermeiros, que os técnicos de enfermagem utilizam para nos ajudar, para, né, limpar a nossa pele quando a gente está com alguma lesão, alguma ferida. Ou então quando a gente recebe uma injeção, aquela agulha e aquela seringa precisam ser descartados da melhor forma, né? Quando você vai tomar soro, vai uma agulha na sua veia, essa agulha ela tem que ser descartada de uma maneira diferente. E todo esse material, ele não vai para o aterro sanitário como os outros tipos de lixo vão. Esse lixo hospitalar, ele precisa ser incinerado. O que significa incinerar, professor? Ele precisa ser queimado. É um lixo que vai ser queimado. Ele não vai o destino dele não é aterro sanitário, nem lixão, nada disso. Ele vai ser queimado, tá? E resíduos agrícolas, né? Que eles vêm, que são resíduos da atividade agrícola, né? Lona de plástico para cobrir galpão. Essa lona, né? Esse plástico, com o tempo ele vai se desgastando, tem que comprar outro, junta, joga fora. Tipos de papéis, né? Quer ver uma coisa? Cartela de ovo, tá? Às vezes quebra um ovo ou 2 ovos na cartela, meleca aquela cartela de ovo. Não dá para aproveitar aquela cartela para colocar novos ovos, tem que jogar fora, porque senão vai ficar aquele cheiro de ovo podre, né? Deixa eu pensar. Óleos, tá? Tipos de óleos. Óleo diesel deixa resíduo em máquina, né? Em trator, em máquina que tem lá, que está trabalhando ali para, de repente, lavar uma laranja, né? Quando é produção agrícola grande, né? Ou para fazer uma moenda funcionar, vai lá, põe o diesel, tem aquele resto de óleo, aquela borra, aquele resto ali, tem que ser jogado fora, né? Então são tipos de resíduos que sítios e fazendas geralmente costumam ter. Agora nós vamos para a página 136, ler o que está escrito aí no livro do Sociedade e Natureza, né? Então, como o livro Sociedade e Natureza entende resíduos sólidos, né? A preocupação com os resíduos vem sendo discutida há algumas décadas nas esferas nacional e internacional, devido à expansão da consciência coletiva com relação ao meio ambiente. Expansão da consciência coletiva. Então, o povo começou a se tocar que está produzindo muito lixo e que esse lixo está fazendo mal tanto para a natureza quanto para a gente mesmo. Então, eles começaram a se preocupar com os resíduos sólidos, com esse tipo de lixo, né, há algumas décadas, porque começaram a perceber que isso está atrapalhando e está interferindo aí na qualidade de vida das pessoas. Assim, a complexidade das atuais demandas ambientais, sociais e econômicas induz a um novo posicionamento nos 3 níveis de governo, da sociedade civil e da iniciativa privada. Então,
Quem que começa a se preocupar com essa questão do resíduo sólido, da produção de lixo, do destino do lixo? Governo, né, os nossos governantes, a sociedade civil, que somos nós. A gente começa a se preocupar com a quantidade de lixo produzido, para onde vai esse lixo, do que é feito esse lixo. E a iniciativa privada. A iniciativa privada, aí a gente está falando de fábricas, de indústrias, de polos comerciais, né, do comércio. Então, essas três esferas, né, esses três níveis começam a se preocupar. O governo, sociedade civil, que somos nós, e iniciativa privada, que são as fábricas, as indústrias, né, os grandes centros comerciais, passam a se preocupar. Opa, né, muito lixo. Onde está indo esse lixo? Né, eu estou produzindo tudo isso de lixo? Não, então para, tem alguma coisa errada. A gente tem que diminuir isso aí. A partir de agosto de 2010, baseado no conceito de responsabilidade compartilhada, a sociedade como um todo, cidadãos, que somos nós, governos, setor privado e sociedade civil organizada, passou a ser responsável pela gestão ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, tá? Então, todo mundo aí vai pegar um pouco de responsabilidade nessa questão do lixo. Então, cada um aí vai ter uma responsabilidade sobre o lixo que está produzindo, para onde esse lixo vai, como diminuir a quantidade de lixo que você produz na sua casa, tá? Agora, o cidadão é responsável não só pela disposição correta dos resíduos que gera, mas também é importante que repense e reveja o seu papel como consumidor. Preciso comprar realmente isso? Nossa, mas eu vou comprar 6 latinhas de Coca-Cola, 6 latinhas de Guaraná, 6 latinhas de refrigerante. Eu não posso comprar uma garrafa grande retornável, do PET retornável, que você vai lá, dá o casco, que a gente chamava antigamente de casco, né? Porque era de vidro, não era de plástico, tá? A professora Raquel viveu a época de comprar refrigerante no vidro, grandão, de litrão, assim. Refrigerante de litro na garrafa de vidro. E ao invés de eu comprar 6 latinhas, eu não posso comprar uma grandona retornável, que eu vou lá, entrego a minha garrafa, eles me dão uma garrafa cheia, né? Eu compro a garrafa cheia. Aí na próxima vez que eu for comprar, eu levo aquela garrafa, eles me pagam, eles me dão a garrafa cheia de refrigerante. Ao invés de eu ficar comprando latinha e amassando latinha e produzindo metal, né? Jogando fora metal, que aquela latinha ali é de alumínio, né? Então, né? Tem que pensar. O setor privado, por sua vez, fica responsável pelo gerenciamento ambiental correto dos resíduos sólidos, pela sua reincorporação na cadeia produtiva e pelas inovações dos produtos que tragam benefícios socioambientais. Então, deixa eu explicar isso aqui direito para vocês. Setor privado. Então, como que esse setor privado vai descartar, por exemplo, aquela borracha do pneu? O que ela pode fazer com aquela borracha do pneu? O que ela pode, aquele resto, né, de borracha do pneu? Será que dá para fazer um outro produto com aquele resto de borracha de pneu? Mesma coisa, resto de tecido das grandes indústrias. Dá para fazer alguma coisa com aquele resto de tecido que sobra? Dá para fazer algum produto com aquele resto de tecido? Eu vi uma vez num canal de TV que existiam fábricas de roupas
que doavam justamente esses restinhos, esses pedacinhos que fica, que não vai usar mais, eles juntavam e doavam para uma organização não governamental de mulheres artesãs. E dali, aquelas mulheres artesãs produziam tapetes, produziam bolsas, né? Tudo de maneira artesanal. Mas tinha um fim, porque aí a pessoa ia lá e comprava a bolsa artesanal, comprava, né, almofada, tapete, com o resto daqueles tecidos, né? Então, aquele resto de tecido não foi para o lixo, ele se transformou num outro objeto, num outro produto, né? E os governos federal, estaduais e municipais são responsáveis pela elaboração e implementação nos planos de gestão de resíduos sólidos, assim como dos demais instrumentos previstos na PNRS. Então, governo federal, estadual e municipal, eles são responsáveis pela gestão dos resíduos sólidos. Vou pegar o exemplo aqui de Araraquara. Gente, esgoto é resíduo sólido, tá? O esgoto que vem das nossas casas, ele é resíduo sólido. E nós aqui em Araraquara, nós temos o nosso esgoto 100% tratado, tá? É uma das poucas cidades do estado de São Paulo que tem, foi uma das primeiras, desde que eu me lembro, né, por gente, desde pequena, eu cheguei a fazer visita com a escola, lá com meus 10, 11 anos de idade, na estação de tratamento de esgoto de Araraquara. E olha que a professora tem 46 anos, então isso foi há 30 e poucos anos atrás. Eu me lembro que Araraquara já tinha quase que 100% do esgoto da cidade tratado, tá? Então esse é um tipo de responsabilidade que os governos, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal, eles têm, tá? De pensar e implementar, pensar e fazer acontecer coisas, né, para tratar esses resíduos sólidos, para dar um outro destino para esses resíduos sólidos. Peguei o exemplo do esgoto de Araraquara, porque quando eu estava na faculdade, né, eu fiz faculdade de Ciências Biológicas, quando eu estava na faculdade, 1997, tá? Eu fiz um estágio em São Carlos e nós fomos ver a questão das bacias hidrográficas de São Carlos, né? As regiões dos rios de São Carlos. E aí a gente foi até a estação de tratamento de esgoto de São Carlos. E na época, 20 e poucos anos atrás, a professora tá velha, né? Tempo bom. Há 20 anos atrás, São Carlos não tinha 100% do tratamento de esgoto, como Araraquara já tinha. Então, isso é uma responsabilidade das prefeituras, dos governos estaduais, do governo federal, em pensar, né, essa questão dos resíduos sólidos, né, elaborar planos, projetos para dar um destino correto a esses resíduos sólidos. Busca por soluções na área de resíduos reflete a demanda da sociedade, que pressiona por mudanças motivadas pelos elevados custos socioeconômicos e ambientais. Se manejados adequadamente, os resíduos sólidos adquirem valor comercial e podem ser utilizados em formas de novas matérias-primas ou novos insumos. PET, polímero, tá? Plástico é um tipo de polímero, tá? É um tipo de polímero.
Isso aí vocês vão aprender na química, tá? Mas só tô falando o nome científico pra vocês entenderem. Plástico é polímero, ó. Isso aqui é plástico, tá? Ó. Parece vidro, mas é plástico, tá? Tudo isso é plástico que eu mostrei pra vocês. Então, o que começa a acontecer? Tá tendo muito problema com plástico. A gente tem que dar um jeito de transformar esse plástico num produto novo, tá? O que vai acontecer com esse plástico? Ele vai de novo para a indústria, ele vai ser picado, todo triturado, todo picado. Primeiro ele vai ser separado pelo tipo de plástico que ele é. Ele vai ser separado, ele vai ser triturado e ali ele vai para uma injetora, que é o nome da máquina, que vai derreter esse plástico. Dentro dessa injetora tem um molde de um produto e aí injeta esse plástico quente lá dentro, que depois ele é resfriado automaticamente e aí sai um produto novo daquele plástico que veio, que foi esfarelado, esquentou, vai para o molde e sai um novo produto, tá? Por exemplo, estava eu com minha mãe numa loja de departamentos para cozinha, essas coisas, e aí nós vimos recipientes, vasilhas, né, de comida mesmo, para você pôr comida, que são feitas de fibra de coco, de casca de coco, fibra de casca de coco, fibra de bambu, casca de bambu e plástico. Então eles incorporaram no plástico resto da casca do coco, tá? Bambu e um pouco do plástico para dar liga, tá? Então aquela casca do coco que ia ser jogada fora, por exemplo, foi incorporada nesse produto, né? Que é isso que está dizendo o texto, né? Podem ser utilizados em formas de novas matérias-primas ou novos insumos. Então eu pego aquela casca do coco, trituro ela vai virar um pó, pego o bambu, resto de bambu, trituro aquilo ali também, vai virar um pó, né? Um flocadinho, misturo com esse plástico e ali eu tenho um novo produto, né? Matéria-prima para fazer um novo produto, para fazer uma vasilha para colocar uma salada, né? A implantação de um plano de gestão trará reflexos positivos no âmbito social, ambiental e econômico, pois não só tende a diminuir o consumo dos recursos, como proporciona a abertura de novos mercados, gera trabalho, emprego e renda, conduz à inclusão social e diminui os impactos ambientais provocados pela disposição inadequada dos resíduos. Ou seja, ao invés de eu jogar fora aquele monte de resíduo, né, eu construo, né, invento, projeto um novo produto. Eu trabalho em cima da matéria-prima. Então, uma matéria-prima que era só plástico, na questão das vasilhas, como eu exemplifiquei agora, eu introduzi floco de coco e floco de bambu, né? Fibra de coco e fibra de bambu com plástico. Quer dizer, então, ali ao invés de eu ter uma matéria-prima só, que é o plástico, que é altamente poluente, eu tenho 3, né? Sendo que 2 são da natureza, né? Bambu e coco, né? A fibra do bambu e a fibra do coco, mais o plástico, que é um polímero. Então eu tenho um novo tipo de matéria-prima, eu vou fazer um novo tipo de produto, e para isso eu vou precisar de trabalhadores que saibam fazer misturar essa matéria-prima,
que saibam colocar essa matéria-prima dentro do molde, né? Que saibam mexer nas máquinas, ou seja, isso vai gerar emprego. Isso pode gerar emprego, pode gerar trabalho, renda para essas pessoas, né? Incluir essas pessoas de novo no mercado de trabalho e diminuir os impactos ambientais, que nós já vimos na aula passada. Diminui o impacto ambiental, ou seja, essa PET aqui, né, ao invés dela ser jogada fora em qualquer lugar, ela vai ser separada e ela vai para essa indústria que vai juntar o floco da casca do coco com o floco da fibra de bambu para fazer uma matéria-prima, para fazer um novo produto, tá? Então, ela não vai para o aterro sanitário, ela vai ser transformada num novo produto, tá bom? Então, os textos do livro roxo da menininha, eles são um pouco difíceis, gente. Por isso que, às vezes, a nossa aula fica extensa. Por conta da professora ter que explicar. E eu não quero que vocês fiquem com dúvidas em relação à explicação do texto. Tá bom? Como vocês podem ver, não tem exercícios para fazer no livro. Então, é onde a gente entra com as atividades complementares, tá? Então, vamos lá. O nosso combinado, né? Copie em seu caderno o seguinte cabeçalho, que tá aí embaixo. Lembrando que a escrita do cabeçalho é combinado obrigatório para todas as turmas. Gente, só um probleminha aqui, tá? A página não é 124 e 125. A página é 136 e 137. Eu vou corrigir, tá? Essa falha na folha de exercícios que eu vou mandar para vocês, tá bom? Vou explicar os exercícios, tá? São 6 perguntas. Porque o lixo é considerado um problema ambiental muito sério? Por que o lixo é considerado um problema ambiental muito sério? O problema do lixo é um problema sério na nossa sociedade? Por quê? O que acontece, né, com esse monte de lixo? Com a produção desse monte de lixo? O que acontece na nossa vida, né? Quando a gente tem uma água poluída por lixo, né? Quando a gente tem ruas poluídas por lixo, a gente tem praças poluídas, é considerado um problema sério. Por quê? Né? Eu gosto de jogar bola num campo cheio de saco de lixo? Então, pensa para poder responder. O que podemos fazer para minimizar o problema do lixo e da poluição em nossa cidade? O que podemos fazer para minimizar? Minimizar significa diminuir, tá? Então, vocês vão ler assim, ó. O que podemos fazer para diminuir o problema do lixo e da poluição em nossa cidade? Vocês estão estudando verbete com a professora Betinha, que eu já tô sabendo, né? Então, minimizar é um verbo, tá? Que significa diminuir. Tá bom? Atualmente, qual é o papel do cidadão em relação à geração de resíduos sólidos? Cidadão somos nós. Qual é o nosso papel? O que nós estamos fazendo em relação à geração de resíduos sólidos? Em relação à geração, produção de lixo, tá? Qual é a responsabilidade do setor privado em relação aos resíduos sólidos, né? Qual é a responsabilidade que as indústrias, que as fábricas, né, que o setor privado tem em relação aos resíduos sólidos, tá? Qual é essa responsabilidade? E depois, os resíduos sólidos podem adquirir valor comercial e podem ser utilizados em forma de novas matérias-primas
O novos insumos, pensa ali na vasilha feita de floco de fibra de coco, de floco de fibra de bambu e de plástico da PET. Pensa nisso, tá? Que são matérias-primas, são 3 matérias-primas. Então pensa nessa questão aí. Pessoal, é o seguinte, eu vou corrigir lá as páginas, tá? Vou corrigir as páginas para vocês, que não é a página 125, 126, né? É a página 136 e 137. Eu vou corrigir lá no exercício que eu vou mandar para vocês, tá bom? Que são essas perguntas que eu acabei de explicar, tá? Cabeçalho no caderno, com as páginas 136 e 137, perguntas, lembra pergunta, caneta, resposta, lápis, sempre, tá bom? Prova de ciências vai ficar com o link aberto até domingo, eu coloquei dia 26, mas é 27, até dia 27, domingo ao meio-dia, combinado? Amanhã eu vejo vocês com a nossa aula de história e a nossa prova de história e geografia. Serão 5 perguntas de história e 5 perguntas de geografia. Professora, pode ficar com os livros para ajudar também, caso a gente não consiga ler? Pode ficar, tá bom? Então vamos lá, boa sorte nessa prova. E a gente se vê amanhã, tá bom? Um beijo pra vocês. Até amanhã.